Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância do Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos aqui no módulo interdisciplinar de formação Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução, e essa é a nossa aula de número 6, As Bases das Sociedades Indígenas Brasileiras. É interessante porque quando a gente fala do alimento aqui no Brasil, na medida em que tanto portugueses quanto espanhóis, isso aí é inegável que o mérito foi deles, num primeiro momento. Esses portugueses e espanhóis, eles foram muito mais, como eu vou dizer, é que a palavra traficante fica feio, porque a ideia tecnicamente não era essa, mas permitiram o trânsito de alimentos entre a América e a África, entre a Ásia, a África e a América, e vice-versa, tá? E todas elas em relação à Europa. Muitas das vezes nós temos certos alimentos que a gente jura que esse alimento tem origem nesse ou naquele país, e na verdade não, sabe? Por favor, isso aí vale para todo mundo, só para vocês entenderem. Eu já peguei pequenas confusões colocando o inhame como de origem brasileira, ou cará, quando na verdade ele tem origem africana. Por sua vez, o quiabo é africano. Agora, quando você fala do caju, eu já peguei uma pesquisadora portuguesa falando que o caju é da Ásia, e não é do Brasil, sabe? Mas simplesmente porque muito no início você já tem o caju sendo plantado na Ásia, tá? Ou mais especificamente na Índia, só para vocês entenderem. O caju é do Nordeste brasileiro. Em 1500 os portugueses chegam por aqui. 1534 oficialmente começa a conquista e colonização, né, a invasão do território pelos portugueses. E, no entanto, nesse mesmo momento você já tem o caju sendo plantado na Índia. Só para se entender. Por aí também é o caso do milho, né? Que é um dos primeiros produtos, né, que Colombo leva das Antilhas para a Espanha, para a coroa espanhola, e pouquíssimo tempo depois, eu não me recordo agora se a data é 1517 ou 1537, alguma coisa assim, ele está sendo plantado na Itália. Aliás, não à toa, né, a polenta ela é um prato típico italiano, como se o milho fosse italiano desde sempre, sabe? Não é o caso. Podemos pensar o abacaxi é outro, né? Existem registros que em 1518 ele está sendo plantado na Ásia. E o abacaxi é de origem brasileira, é da região amazônica. Então, quer dizer, vamos colocar o rei das confusões, né? O coco. O coco é asiático, por favor, ele não é brasileiro. Então, como a mangueira é indiana, né? Como a jaqueira é indiana também. Então, quer dizer, a gente jura que essas plantas são brasileiras e não são, sabe? Mas não são mesmo. E tudo isso foi muito rápido, quer dizer, antes mesmo, a gente pode então afirmar que nessa nossa geografia histórica da alimentação, que muito antes de conquista e invasão e colonização do território, muito antes de traficar e transformar pessoas em escravos, tá? Os portugueses, mais até do que os espanhóis nesse sentido, eles permitiram e tornaram possível essa troca de alimentos pelo mundo numa velocidade que é assustadora, né? Então, quer dizer, quando a gente olha os alimentos, a gente tem que começar, para a gente tentar recuperar nessa geografia histórica, quem é quem, né? Afinal de contas, qual é o alimento que seria indígena, ou até mesmo a técnica indígena, né? É interessante porque a gente acaba aí, não é no sentido de dizer de uma busca a um purismo, né? Quer dizer, isso aqui essa é a origem mais sacra desse negócio. Não é isso. É tentar entender, afinal de contas, quais são as origens, como é que essas coisas se processaram, né? Um exemplo tranquilo, por exemplo, a respeito das técnicas indígenas, é aquilo que o brasileiro hoje habitualmente trata por churrasco, né? Só para vocês entenderem.
Como é que era o churrasco, ou melhor, como é que se assava a carne entre os europeus, por exemplo, ou mesmo entre os africanos, alguma coisa assim? Você enfiava a carne no espeto, né? E deixava em cima de uma fogueira, né? Ou então, às vezes, eu pegava o espeto, espetava no chão mesmo, embaixo você tinha a brasa, ou a lenha queimando, essa coisa toda. Quando os portugueses chegam no litoral brasileiro, notadamente na região amazônica, por exemplo, eles encontram muito isso, os indígenas pegavam armações de madeira, muitas das vezes até bambu, né, alguma coisa assim, ou algo parecido com isso, faziam uma armação, às vezes um tripé, né, uma base triangular ou retangular, passavam madeiras mais fortes, mais grossas, formando grades, né, um gradil assim, e colocavam o peixe ali, né, ou às vezes uma carne de veado ou de tatu, ali em cima e embaixo a fogueira, né. Aquilo que vocês que estão me assistindo nesse momento, que você que está me assistindo nesse momento, acha normal, que é a churrasqueira, né, aquela base onde se coloca o carvão embaixo, em cima você tem uma grelha, etc. Isso é uma invenção indígena brasileira, né, a título de curiosidade, né? Então, quer dizer, são coisas assim que, ou seja, não é só a técnica, perdão, não é só o produto que é a origem. Quando a gente fala muitas das vezes que o alimento ele carrega uma série de somas, é isso que a gente está dizendo, tá? Vale tanto o alimento em si, mas a forma como ele é feito, tá? E aí, para a gente trabalhar esse capítulo 6, né, tentando achar algumas bases indígenas, eu fiz uma pequena seleção a partir do livro Delícias do Descobrimento, da autoria da Sheila Moura Rouet, com a colaboração de Ângelo Augusto dos Santos e Ronaldo Menegassi. O subtítulo desse livro, né, A Gastronomia Brasileira do Século XVI. Sheila, junto com os outros dois pesquisadores, eles fazem um levantamento, um inventário muito interessante disso. Eu não vou abordar o livro inteiro, não faria muito sentido nisso. O livro está disponível para compra, é uma obra excepcional, tá, vale a pena. Mas selecionei alguns momentos aqui do livro, né, e a gente vai ler alguns trechos e nós vamos pensar um pouco nisso. Notadamente, eu fiz a seleção dos seguintes produtos, né? A mandioca, que a gente vai voltar nela daqui a uma ou duas aulas. A batata doce, o feijão, os feijões, né? O milho, que também nós vamos retornar mais à frente, e a pimenta, tá? Esses 5 produtos, nós vamos fazer uma citação rápida aqui deles. Aliás, no caso do feijão, já vai chamando a atenção. Todos os feijões são brasileiros, tá? Inclusive feijão preto. Tá? Vamos colocar dessa forma. Mas vamos lá, vou começar a falar aqui da mandioca, e aí o que a Sheila e os pesquisadores escrevem, né? Há várias espécies de mandioca, e todas contêm veneno, isso é importante. Geralmente, chamam-se de aipim ou macaxeira os tipos mansos, com pouca quantidade de ácido cianídrico, que se podem comer cozidos, e de mandioca, aqueles que com elevados teores do veneno, dos quais se produzem a maior parte das farinhas e das bebidas. Os índios desenvolveram uma eficaz técnica para transformar uma planta venenosa num alimento de fácil digestão, de longa durabilidade e fácil armazenamento. O ácido cianídrico é eliminado pela evaporação provocada pelos sucessivos cozimentos e secagens, porque passam as raízes ao serem transformadas em farinhas. Como explicava Anchieta, são venenosas e nocivas por natureza, a não ser que, pela indústria humana, se preparem para comer. É interessante aqui essa fala sobre a mandioca, porque, primeiro, vamos aqui, ainda que a autora aqui não esteja refletindo nesse sentido, mas vamos pensar alguns aspectos aqui. Ora, você está falando de uma planta que contém veneno, né? Apenas o que varia de acordo com a espécie é uma quantidade maior ou menor de veneno. O aipim, a mandioca ou macaxeira que a gente compra habitualmente na feira, é exatamente essa que ela está tratando, né? Essa mais branca, tem uma que é um pouco amarelada, mas as duas são coisas mínimas, né? Quer dizer, o cozimento faz com que esse ácido seja devidamente eliminado. Já existem outras, né, que também fazem parte da culinária brasileira, né?
notadamente para quem conhece a culinária amazônica, que é o tucupi. O tucupi ele é um caldo feito a partir da chamada mandioca brava, né? E como é que funciona, como é que se faz o tucupi? A mandioca brava é uma mandioca muito amarela, né? Então ela é devidamente descascada, ela é moída, né? E esse farelo produzido pela moagem da mandioca é colocado em tonéis com água e começa o cozimento. Pois bem, esse cozimento ele dura enquanto existir uma espuma que aparece no alto da panela. Tá? Essa espuma é devidamente retirada porque ali está o veneno. Tá? Tanto que até hoje, para as pessoas que são do Pará, do Amazonas, Amapá, Roraima, enfim, toda a região que tem uma influência e que utiliza o tucupi, é tradição que mesmo quando você compra o tucupi na feira, é um produto que não existe industrialização, eu já até vi, mas é uma coisa assim que é curioso, você acredita mais num tucupi sendo vendido numa garrafa PET, né, de refrigerante que você conhece. Você acredita mais nele do que numa garrafa bonitinha de vidro com um rótulo, etc. Então, mas enfim, para quem já comprou, e como é o meu caso, a gente sabe como é que funciona isso. Mas enfim, voltando à questão, mesmo para aquelas pessoas que compram habitualmente tucupi, tem-se por hábito, tá? Quando você começa a cozinhar ali para fazer o tacacá, que é o caldo do tucupi, mais a goma da mandioca, mais as folhas de jambu e camarão seco, né, formando uma espécie de sopa, que é uma delícia, só aqui entre nós, né? Tem-se por hábito você cozinhar aquele tucupi e nos primeiros momentos aparece uma espuma e com uma escumadeira retira-se essa espuma e joga-se fora, tá? Ainda se coloca que, olha, em tese ainda tem algum veneno ali. Mas o que eu queria chamar a atenção, e isso os autores não chamam a atenção, é que se efetivamente é possível identificar que no caso da mandioca ela possui esse veneno, ou no caso da mandioca brava, então é veneno mesmo, aí não tem nem o que discutir, por favor, esse veneno pode matar, né? Dependendo da quantidade de ingestão, pessoas podem sim morrer, tá? Dessa ingestão. É interessante dizer, por que então escolher esse alimento, né? Quer dizer, o que aconteceu? A gente pode deduzir, sem muito esforço, que em algum momento essas sociedades ali da região amazônica, elas passaram fome. Tá? Isso aí não é muito difícil, porque afinal de contas, se você escolhe como base alimentar um tipo de produto que tem veneno na sua origem, e você tem que transformá-lo até ele não possuir mais, ele não fazer mal, tá? Então é sinal que você não tem outras opções alimentares. Tá? Então isso é um dado curioso, é um dado interessante, que a gente pode pensar que no caso da mandioca, mais do que a transformação do homem, mais do que, como chamou a atenção Anchieta aqui, da indústria humana por sobre ela, né, que a transforma na farinha, nos vários tipos de farinha, e aí nós temos uma infinidade de subprodutos da mandioca, a gente vai trabalhar isso num capítulo muito específico sobre ela, tá? E a influência na alimentação do Brasil, mas o fato é que essa mandioca, ela transformada, e particularmente transformada em farinha, ela se torna interessantíssima enquanto base alimentar. Por quê? Porque é um alimento que é perene, ele não estraga facilmente. Tá? Quer dizer, se ela for armazenada numa área seca, nossa senhora, quanto tempo dura uma farinha de mandioca? Tá? Um ano ou mais, alguma coisa assim. Então, efetivamente, é um alimento muito interessante. Né? E quer dizer, então, repare, a mandioca ela pode ser comida, né? Desde que seja cozida, e transformada em farinha, ela se transforma num outro alimento que também tem uma, digamos assim, uma durabilidade que é extraordinária, né? Então, além do que ainda existe, além dos vários tipos de farinha, né? Que tem a chamada farinha de guerra, que é o que normalmente a gente utiliza, a farinha mais fresca, né? Que é a farinha crua, ou a puba, tá? Que é o carimã, dependendo de alguns lugares do Brasil, todos eles nomes indígenas, tá?
No caso aqui, além de tudo, se a gente parar para pensar, ainda tem a possibilidade do uso da farinha misturada com água e tempero. No caso dos indígenas, era temperada com pimenta e um pouco de sal. E sim, os indígenas brasileiros consumiam sal, por favor, numa quantidade infinitamente menor do que os europeus ou qualquer outro povo, tá? Isso é um dado que vale a pena chamar a atenção, a tal ponto que algumas pessoas, há alguns relatos ao longo dos séculos, dizendo que os indígenas brasileiros não consumiam sal. Não é verdade. O indígena brasileiro consumia sal, apenas numa quantidade infinitamente menor. Para o paladar indígena, o sal não é bom. É um dado interessante, tá? Aí dentro daquelas escolhas culturais que a gente já tratou em algumas aulas aqui. E se você pegar, voltando aqui para a questão, que aliás é um prato tipicamente indígena, né? Que é pegar a farinha de guerra, misturar com água, colocar um pouco de sal, e eles usavam a pimenta, né? Aliás, é uma outra questão que daqui a pouco a gente já vai ver, todas as pimentas, à exceção da pimenta do reino, são brasileiras. Você tem o pirão tão conhecido de todos vocês, e quando vocês comem, vocês estão comendo uma comida 100% indígena, né? A forma como é feita não tem como mudar, né? Vale a pena atentar, melhor dizendo, para essa curiosidade, tá? Um segundo produto que a gente chama a atenção aqui é a batata doce. Aliás, vamos de novo, né? Todas as batatas são das Américas, né? O caso específico da batata doce ainda é brasileiro. Mas vamos lá. Os tubérculos e as raízes que se comiam no Brasil do século XVI eram batatas doces. Os carás, os inhames, as mandiocas, os mangarás e os taiás. Alguns eram nativos, outros foram aqui introduzidos. A variedade de tubérculos e raízes encontradas pelos europeus nos trópicos causou grande confusão na nomenclatura. Os cronistas geralmente chamavam a batata doce de batata, que, aliás, é o vocábulo genérico usado para designar qualquer tipo de tubérculo. Quando falam em inhames, podem estar falando não de inhames, que são africanos, mas sim de carás, mangarás ou taiás. Mesmo a mandioca, por vezes, é nomeada de inhame. Essa imprecisão e generalização das descrições dos tubérculos e raízes deve-se ao fato de que os cronistas, por desconhecerem as espécies nativas brasileiras, associavam-nas a tubérculos conhecidos, como os inhames africanos, ou as designavam genericamente por batatas. Já na carta de Pero Vaz de Caminha, observamos esse fenômeno. Aí é um trecho da carta de Caminha. Não comem senão esse inhame, que aqui há muito. Isso aí Mas, por favor, é uma coisa natural, né? Todos nós fazemos isso, né? Quando olhamos alguma coisa que a gente desconhece, a tendência são dois momentos. Primeiro momento a gente chama aquilo que a gente desconhece de coisa, né? O que é uma coisa? Uma coisa é uma coisa. É aquilo que não se define, né? O segundo momento, você busca na sua memória algo que aquela coisa lembre você. Então, até aí, os portugueses não são diferentes de ninguém, né? O inhame a que se refere Caminha é a mandioca, que foi confundida com os grandes inhames da costa africana da Guiné ou da ilha de São Tomé, já conhecidos pelos portugueses. Também na relação do piloto anônimo, outro cronista da frota cabralina disse: alguns dos nossos trouxeram de uma aldeia uma raiz chamada inhame, que é o pão que ali usam. A palavra batata tem sua origem nos tânidos do Caribe, que a usavam para designar a batata doce, que os botânicos chamam de Hipomeia batatas, uma representante da família das convolvuláceas, com mais de 1.500 espécies espalhadas pelo mundo. Não há dúvida de que a batata doce chegou à Europa anteriormente à batata andina. Ela foi, inclusive, uma das provas do descobrimento da América que Colombo levou para a rainha Isabel. E aí, mais na sequência, coloca como é que foi a própria expansão da batata aqui na América, tá? Como, aliás, inúmeros produtos, alguns, por exemplo, não vou trabalhar, não teríamos muito sentido, como foi o caso do cacau, né? Que tem origem no México. Ele, antes mesmo da chegada dos europeus na América, ele já tinha atingido a Amazônia, né? Então, isso é um dado bastante interessante, né? O cacau
que aqui no Brasil a gente pensa muito o cacau produzido na Bahia, né? Porque se tornou, algumas décadas atrás, né? Na primeira metade do século XX, uma área privilegiada da produção de cacau aqui em nosso país. Ele, na verdade, aqui no Brasil, ele chega e fica durante séculos na região amazônica, tá? Como, aliás, até hoje ele é plantado na região amazônica. Segundo alguns, o melhor chocolate do Brasil é ali da região do Pará, inclusive. Bom, aí a gente agora passa para o feijão, né, ou feijões, melhor dizendo. Vale a pena observar que antes da importação das favas e feijões do continente americano, empregava-se na Europa um tipo de feijão menor, que foi logo substituído pelas apetitosas e substanciais espécies do Novo Mundo, como o feijão branco, que passou a ingrediente básico de pratos típicos europeus como o cassoulet francês, a ola podrida espanhola e o feijão com as cerimônias de que fala Gabriel Soares de Souza. Receitas europeias com a matéria-prima americana que acabariam desembocando séculos depois na nossa típica feijoada. Os feijões do Novo Mundo, assim como o milho e a abóbora, provocaram uma importante transformação nos hábitos alimentares e agrícolas europeus. As leguminosas, como as favas e os feijões, são das poucas plantas a fornecerem proteína, sendo, portanto, altamente nutritivas. Segundo testemunham vários cronistas, os índios cultivavam, além da mandioca e milho, também favas que comiam cozidas em água e sal, conforme nos conta André TV, né? Um daqueles franceses que chegam aqui com Villegagnon. Todos afirmam que havia muitas favas e de diferentes castas, e esta abundância e variedade tornou-as um dos alimentos principais da alimentação da época nas terras brasileiras. É interessante aqui porque essa passagem, vamos lá, né? O feijão preto, ele é aqui da América, do Brasil mais especificamente. E o índio comia como esse feijão preto? Tá? Comia cozido na água com sal. Tá? Ora, a gente já viu, né, 500 histórias, né, da origem da feijoada, por exemplo, aonde tudo já se falou da feijoada. A única coisa que não se falou, né, apesar do feijão preto ser de origem do Brasil, tá, e ser feito desde o seu início da forma como é feito até hoje, tá, é que ela poderia ter um pé entre as sociedades indígenas, notadamente as sociedades tupis, né, do litoral brasileiro. Então é interessante porque acaba que, se você parar para pensar, o que é a feijoada, né? A feijoada é a reunião de ensopado de carne de porco, né? Que é um prato comum na Europa, com um feijão cozido na água e sal, um prato comum indígena. Tá? Mas pouca gente se dá o trabalho de parar para pensar que a feijoada poderia ser isso, né? Um prato indígena e português, né? Ao mesmo tempo, né? Concomitantemente. Mas é interessante a gente parar para pensar nesse tipo de entendimento. E até mesmo, assim como eu citei, a gente vai ver daqui a pouco, o próximo agora é o milho, né? A gente vai falar en passant dele, porque também vamos ter um capítulo específico. Como essas favas, né? Essas favas dos vários feijões chegam na Europa, né? E aí quando você fala hoje o cassoulet, né, que nada mais é, se você parar para pensar numa feijoada de feijão branco, em último caso seria isso, tá? Novamente, é um prato típico francês. Mas aí, olha lá o feijão originário do Brasil, etc, etc. Então são coisas que é interessante a gente pensar aí de maneira dupla, né? Primeiro, nessa geografia de como esse produto ele atravessa o Atlântico e acaba se adaptando a um outro território, a um outro clima, e acaba criando uma nova condição alimentar para essas sociedades, né? Muitas das vezes até utilizando a técnica que era utilizada aqui. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque ninguém está pegando o feijão e transformando em farinha, por exemplo, para fazer um prato. Ninguém está pegando esses feijões e comendo-os crus, tá? Simplesmente. Não, estão todos cozinhando na água e sal. Então, ao fazerem isso,
estão usando uma técnica indígena, né? E aí é uma coisa que não há como a gente abrir mão desse daí. Se você pegar esse produto e tratá-lo de outra maneira, tudo bem, aí você está usando uma outra técnica. Agora, nesse caso, não, a técnica é a mesma. Então, curiosamente, você vai ter pratos franceses com técnicas indígenas. É um caso a se pensar, vale a curiosidade. Vamos agora para a citação do milho. Mais uma vez, é uma citação, porque a gente vai trabalhar isso em capítulo específico. Abati significa cabelos brancos em tupi, indicando os filamentos das espigas de milho. Para os cronistas portugueses, o milho americano apresentava características de outras espigas que já conheciam, como o milho panço, que é o milhete, um cereal antigo já cultivado pelos egípcios, o milho zaburro, que é o sorgo, o milho miúdo, outro tipo de panço, e o milho de Bissau, um panço africano, plantas do norte da África cultivadas na península desde o tempo da ocupação árabe e introduzidas pelos cruzados. O vocábulo milho já se encontra em antigas obras portuguesas, como as Crônicas de Fernão Lopes, do século XIV, mas refere-se a espécies já conhecidas, e não ao milho da América, o zeamais, espécie domesticada no centro-sul do México. Cristóvão Colombo conheceu o milho americano em sua primeira viagem, durante a exploração das Bahamas. Bartolomeu de Las Casas relata que o almirante avistou um extenso milharal que identificou como uma plantação de paninco, panço, né? Os espanhóis introduziram o milho americano na Europa desde os tempos da primeira viagem. Colombo levou o milho para a Espanha, onde provavelmente foi cultivado pela primeira vez em Sevilha. É sabido que os portugueses semearam o milho trazido de Sevilha nos campos de Coimbra com bastante sucesso. Em 1530, o milho já havia se espalhado por Portugal, França e Itália. Teve uma aceitação mais rápida que a batata na alimentação europeia, mas serviu primeiramente como alimento para os animais domésticos, e somente a partir do século XVII para prover a subsistência dos pobres. Presume-se que em 1550 o milho já estava no continente africano, inicialmente na Costa do Ouro, de onde se espalhou rapidamente e em 1591 já era cultivado no Congo. Ou seja, Costa do Ouro é no Golfo da Guiné, quer dizer, está na parte quase mais ao norte, não, seria o noroeste da África, tá? O Congo está ali do lado, em cima de Angola, quer dizer, já é a parte centro-sul da África, né? Só para vocês entenderem, isso no próprio século XVI, isso é muito rápido, então. Tanto portugueses quanto espanhóis levaram o milho ao Oriente, ainda no século XVI, atingindo a Índia e a China. Pelo final do século XVII, já havia se dispersado por todos os continentes do planeta, inclusive em terras longínquas como o Himalaia e as distantes ilhas do Timor. O milho era a mandioca dos povos da América Espanhola. Se entre nós, como observa Gabriel Soares de Souza, tudo é mandioca, para astecas, maias e incas reinavam o milho, principal fonte de sua subsistência. Tá? É interessante aqui porque aquilo que eu falei agora há pouco, essa velocidade, né, como o milho ele se espalha, né? E vamos pensar aquilo que a gente já estudou lá na aula sobre Fernão Braudel, né? No caso da Europa. Uma Europa que vive com fome, qualquer produto, né, que apareça e que seja de fácil, como é que eu vou dizer, plantio, cultivo, e até um certo depois aceitação, nossa, isso aí não há nem o que discutir, né? Vamos pensar numa espiga de milho, a gente tratou disso na aula do Fernão Braudel, ela gera, a cada grão, pode gerar o quê? 70, 80, 100 grãos, né? Uma espiga. Então, é óbvio, quando você fala isso, e a autora cita aqui, que o milho, num primeiro momento na Europa, foi até utilizado para a alimentação dos animais, é claro que aí você tem uma área de cultivo de milho que é muito mais fácil para trabalhar do que para cultivar alfafa, cevada, seja lá o que for, para dar de alimentação para os animais. Vamos lembrar que está aquela disputa de terras, né, entre você utilizar o plantio para alimentar os animais e o plantio do trigo, né? O problema é eterno da Europa. Ora, o milho ele é muito mais rápido e muito mais fácil o cultivo. Então, conforme o próprio Braudel disse, com ou sem preconceito, a gente pode descartar um pouco isso,
mas o milho ele se faz sozinho, tá? Quer dizer, então ele realmente, por isso ele é uma planta que foi muito rapidamente espalhada pelo mundo, né? Na medida em que, repito, ele poderia ser cultivado e novamente, da mesma forma como eu citei a mandioca, nós poderíamos pensar o milho de diversas maneiras, porque ele tem uma infinidade de subprodutos, né? Desde do primeiro do próprio milho em si, ele cozido, é o mesmo esquema da mandioca, até os subprodutos dele, a transformação das farinhas, a transformação em amido, enfim, aí a gente vai ao infinito, tá? Os produtos que a gente pode tirar do milho, né? Aliás, vale aqui um outro comentário. Se no caso da mandioca houve um tratamento dos indígenas brasileiros que tiraram o veneno dela, né, para produzir alimento, no caso do milho, o que é provado é que, no caso, a sua origem era de um milho que era mais ou menos desse tamanhinho, tá? Para aqueles que gostam de picles, às vezes tem, né, um pequeno milho, né, junto com nabo, cenoura, couve-flor que vem no picles. Aí às vezes é um milhozinho pequeno. Pois é, o milho original era daquele tamanho. A transformação daquela minúscula espiga na espiga que nós conhecemos, aí foi todo um trabalho da mão humana. Quer dizer, a utilização de sementes melhores, percepção de que certas sementes cresciam mais, então você descartava as outras, as demais, ficava só com as maiores, até transformar essa espiga do jeito que a gente conhece. Mas o milho, ao contrário da mandioca, ele pelo menos não tem veneno nenhum. A última citação aqui nessa nossa aula de hoje diz respeito às pimentas. Novamente, eu estou trabalhando aqui com o livro da Sheila Moura Rouet, né, Delícias do Descobrimento, a Gastronomia Brasileira no século XVI. Escreve a autora. As pimentas do Novo Mundo suplantaram o milenário e exclusivo reinado da pimenta negra indiana, a que chamamos de pimenta do reino. As nossas pimentas, da mesma família da batata, do tomate, da berinjela, do jiló e do fumo, são as únicas que queimam. As outras, como a pimenta negra, um dos impulsores das grandes navegações, têm sabores muito mais discretos e são apenas ardidas. Possuem somente as moléculas da família das piperidinas, enquanto as nossas têm as potentes moléculas da capsaicina. Né? Os índios brasileiros, como os demais povos da América do Sul e Central, tinham nas pimentas ingrediente fundamental de suas comidas. Quando os europeus chegaram nessa parte do mundo, os naturais da terra já consumiam uma grande variedade de pimentas. Os índios usavam muito pouco sal, não gostavam do sabor. Sua comida não era salgada, mas era apimentada. Tá? É interessantíssimo isso, né? Porque, de novo, aí nós já temos um tratamento específico, né? Depois a autora vai descrever como é que era feito isso. As pimentas eram maceradas junto com um pouco de sal, aí formava como se fosse uma bolota, e dessa bolota você tirava pequenos pedaços, pequenos nacos, né? Arranhava um pouco, e temperava o peixe, temperava a carne, para fazer os cozidos, os assados que eles faziam. Tá? Então é curioso aqui, porque o uso da pimenta como tempero, tá? E aí eu me refiro não à pimenta do reino, mas às demais pimentas, novamente, não apenas uma opção culinária indígena, mas uma técnica culinária indígena, tá? Que é utilizada até os dias de hoje. Né? Então é mais um elemento que a gente tem quando a gente pensa na nossa comida que a gente está comendo como as nossas sociedades indígenas, sejam elas tupis, guaranis, Gês, macro-Gês, caruaques, caribes, enfim, todas as demais subdivisões que nós temos. Então, é interessante a gente começar a pensar nisso. Aí, agora, na sequência, a gente tem mais 2 aulas sobre essa sociedade ou os produtos mais fortes que elas nos ofereceram. Muito obrigado e até uma próxima videoaula. Abraço a todos.